E a mecânica é a base da física. Então hoje nós vamos estar nessa aula discutindo com vocês as leis de Newton, a função trabalho, os conceitos de energia, de impulso, de momento linear, momento angular, principalmente a parte de conservações. Nós vamos, no decorrer da noite, tanto na primeira parte, no primeiro momento, como na segunda parte da aula, tá certo? Fazer com que você, após esta aula, tenha principalmente a parte conceitual dos conteúdos principais de mecânica nos seus concursos de vestibulares, tanto aqui da UFRN como na prova do Enem. Observe, vestibulando, que não existe uma prova de física sem as leis de Newton. Então, de imediato, eu faço um comentário breve com vocês sobre as leis de Newton e lhe apresento já a primeira questão da nossa aula, tá certo? Agora, preste atenção no detalhe. Quando você fala leis de Newton, obviamente que vem alguns chavões, tá certo? Dá uma lidazinha comigo nessa questão, olha só. Estou falando aqui nessa questão de uma partida de futebol. Ó, nada mais empolgante, né? Como diz a música, uma partida de futebol. Nós temos aí um jogador que colide diversas vezes durante a partida. E nós temos uma particularidade. O jogador, ele colide com dois jogadores diferentes, cujas massas são de 60 kg e de 80 kg. Eu forneço para você aí as velocidades de ambos. O mais leve tem uma velocidade de 8 metros por segundo, né? E o mais pesado uma velocidade de 6 metros por segundo. Mas veja bem, daqui a pouco a gente vai discutir com vocês essas questões, tá certo? Volta aqui para mim, por favor. Olha só, as leis de Newton, elas podem ser analisadas de uma forma bem simples. Alguém lhe pergunta assim, o que é que diz a primeira lei de Newton? Você pode simplesmente responder. Ela diz que nem eu, nem você, nem ninguém na natureza é capaz de, por si só, se mexer, sair do seu estado natural. Normalmente você lê essa lei escrita assim, os corpos tendem a continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que atue sobre ele uma força externa. Qual é o pensamento? O estado natural dos corpos é aquele estado onde ele não tem aceleração, ou seja, é o estado de repouso ou o estado de movimento constante. A natureza, ela nos diz, assim eu ficarei, a não ser que receba uma influência externa. Vestibulando, não esqueçam que para Newton, o sinônimo de força está na palavra interação. Para ele não existe o eu sozinho, tá certo? Então, força era o resultado da interação entre os corpos. Então, na visão newtoniana, nenhuma massa, nenhuma carga, nenhuma corrente, os três entes que tem aqui no nosso programa, tem a capacidade de, por si só, alterar, modificar o seu estado natural. Então, vamos lá comigo. Ó. Nem eu, nem você, nem ninguém, sozinho, conseguimos sair do nosso estado natural. A gente sai da primeira, vamos lá para a terceira. Só lembrando, né, Roberto Silvestre? Pois não, Luiz. Aproveitando aqui o ensejo, lembrando também que essa parte da lei de Newton lembra também aí a parte dos referenciais inerciais, né? Tá certo? A gente sempre vê lá em Acho também, as leis da física são as mesmas para os referenciais inerciais. E referenciais inerciais é quando você está ali em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, tá certo? Isso, lógico, em relação a algum referencial, usam muito para aquela variação de tempo pequena, uma estrela fixa lá no céu. Então, você pode aí lembrar também o conceito de referencial inercial, que é exatamente quando você está medindo ou vendo algum evento que você está em repouso ou em movimento com velocidade constante em linha reta, ok, Roberto? Ou seja, o corpo não tem mudança de velocidade, né? Ele não tem aceleração. Observe que com esse pensamento, a terceira lei de Newton vem afirmar que toda ação tem uma reação. Obviamente que esta ideia está concentrada no fato da visão newtoniana, que força é o resultado da interação entre corpos. Deste ponto de vista, então a gente pode dizer que toda ação tem uma reação, uma força não atua sozinha, ela atua em pares. Ó vestibular, não esqueçam que nós temos a visão de referenciais não inerciais. Na visão não newtoniana, ou seja, para referenciais não inerciais, tá certo? Então não existe essa interatividade. A partir do momento
que o conceito força não está associado a uma interação, tá certo? Eu não vou falar de ação e reação. A base, ação e reação, é do pensamento de Newton, onde força é o resultado da interação entre corpos, ok? Luiz, a segunda lei de Newton, a gente chama aí do princípio fundamental da dinâmica, né? Certo. Enquanto o Júnior chegou aqui, nosso técnico vai ajeitar a câmera aqui no Roberto Silvestre, para cá, para cá, para cá. Nós lembramos aí nessa terceira lei de Newton, da ação e reação, que é por isso que elas não se anulam, como o professor Roberto Silvestre colocou. Você não pode mudar sozinho, você precisa, por exemplo, para andar num apoio como a terra, né? Você pisa na terra e aí interage com a terra e você anda. Então, existe a ação e existe a reação que faz você andar. E é por isso que a ação e reação, elas não se anulam. Por quê? Porque atuam em corpos diferentes, né? Ela necessita de outro corpo para interagir, é um par de força, mas que atua em corpos diferentes. Por isso que a terceira lei de Newton de ação e reação, a ação não anula a reação, porque elas atuam em corpos distintos, em corpos diferentes, tá certo, vestibulando? É bom que vocês lembrem disso daí e lógico que lembrem-se, por consequência, que ação e reação, elas não são iguais, elas não se anulam e não são duas forças iguais. Por quê? Porque elas têm sentidos diferentes, tá? Nós vamos comentar aqui em exercício, mas lembrando para vocês, se elas têm sentido diferente, forças são grandezas físicas vetoriais, então se tem sentido diferente, elas não são iguais. O que você tem que lembrar, em termos de igualdade, é o valor das forças, o módulo, né? O valor, entre aspas, ou seja, o módulo da força de ação é sempre igual ao módulo da força de reação, tá? Mas dizer a força de ação é igual à força de reação, não, porque elas têm sentidos contrários. Ok, professor Silvestre? Pois é. Então, é muito importante deixar bem claro para vocês que nós estamos falando da visão newtoniana, estamos falando de interatividade, de interação entre corpos. Então, não pode dissociar, pessoal, Newton, interação, referenciais e inerciais. Saiu desse contexto, tá certo? Nós estamos falando agora de um outro, que são forças inerciais, aquelas que antigamente chamavam de forças fictícias, né? Que não tem nada de fictício, são tão reais como quaisquer das forças. Apenas é uma questão de mudança de referencial. Então, bem claro, primeira lei de Newton, nem eu, nem você, nem ninguém tem a capacidade de sozinho sair do seu estado natural. Estado natural, estado sem aceleração. O resultado das interações entre os corpos ocorre em pares, na mesma reta, na mesma direção, né, com sentidos opostos, e como o Luiz bem disse, tá certo? Os módulos são iguais, mas as forças não são iguais, pois força é uma grandeza vetorial, pessoal. Então ela tem valor, direção e sentido, ok? Bom, para a gente começar aqui com a nossa primeira questão, imagine, pessoal, que você está aí sentado e alguém solta aqui, ó, na sua cabeça, tá certo? Um objeto rígido. E em seguida solta da mesma altura, tipo uma almofada. Obviamente que você vai preferir, né, que soltem uma almofada. Newton já dizia, quanto maior for a variação do movimento de um corpo, maior foi a força, maior foi a interação, tá certo? Que esse corpo exerceu com outro corpo. Então, a segunda lei de Newton está dizendo que quanto maior for a variação do movimento, da quantidade de movimento, uma linguagem hoje mais atual, chama-se um momento, né? Quanto maior a variação do momento linear, da quantidade de movimento de um corpo, durante um certo intervalo de tempo, maior foi a ação, maior foi a interação desse corpo com o outro. Então, um objeto rígido bate e volta, ou seja, tem uma maior variação de movimento do que um objeto que bate e amortece. Então, qual foi a maior força? Né? Onde aconteceu a maior interação? Onde aconteceu a maior variação de movimento? Roberto, mas a segunda lei de Newton é assim, força é igual a massa vezes aceleração. Na realidade, você está chegando a um resultado final dessa expressão, né? A segunda lei de Newton está dizendo que a variação de quantidade de movimento medida num certo intervalo de tempo, ela está diretamente proporcional à interação entre os corpos envolvidos. Então, na nossa questão, nós vamos ter a interação de um jogador de futebol com dois outros jogadores distintos. Um tem massa de 60 kg e velocidade de 8. O outro tem massa de 80 kg e velocidade de 6. Observe que o produto, 60 vezes 8, 80 vezes 6,
Vamos ver aqui a questão, por favor. Coloca aqui na tela, por favor, a primeira questão. Olha só. Numa partida de futebol, um jogador colide diversas vezes com seus companheiros. Considerando duas colisões distintas entre um jogador com dois jogadores diferentes, que possuem massas de 60 kg e 80 kg, respectivamente, com velocidades de 8 metros por segundo e 6 metros por segundo. Considerando o mesmo local de contato e as mesmas condições, qual a colisão que provoca o maior impacto? E qual provoca o maior dano? Olha só, vestibulando, não esqueçam, tá certo? Olhe para cá novamente, ó. Não esqueçam, tá certo? Que o impacto está associado à interação, está associado à força trocada entre os corpos. O dano está associado à transformação de energia que envolveu a interação. Então, o impacto depende de quê? Da variação da quantidade de movimento. Observe que os dois jogadores têm a mesma quantidade de movimento. Considerando, então, uma mesma variação de quantidade de movimento, ambos interagiram da mesma maneira com esse terceiro jogador. Ou seja, o impacto é o mesmo. Veja aqui novamente. Tá certo? Passa aqui para a questão. Olha só. Quantidade de movimento ou momento linear, tá certo? Ó. O de massa 60, velocidade 8, 480 kg metro por segundo. O de massa 80, velocidade 6, 480 kg metro por segundo. Entretanto, a energia cinética, observe a energia cinética, o 60 aí, ó, é a massa, tá certo? Esse 64 é a velocidade ao quadrado, né? Ó, o 8 ao quadrado dividido por 2. Então ele tem 1920 joules. O jogador 2 tem a massa de 80, velocidade 6, que ao quadrado 36. Ele tem uma energia de 1440 joules. Observem, tá certo? Que o jogador que é mais leve, ele transporta mais energia do que o jogador mais pesado. Observe esse detalhe seguinte, olha só. O impacto, ele é medido pela ação da força. A força será a mesma porque nós teremos uma mesma variação de momento linear, de quantidade de movimento. Já a energia cinética, ela será maior para o jogador mais leve. Observe na expressão aí de baixo, ó, a energia cinética é a quantidade de movimento vezes a velocidade dividido por 2. Velocidade ao quadrado, né? Aí o 2 saiu embaixo, mas o vestibulando está acostumado com essa fórmula, né? Mas a energia cinética, Luiz, está assim, mv vezes v, certo? Certo. Aí mv é a quantidade de movimento, ok? Certo. Aí vezes v dividido por 2. Não, estou dizendo lá em cima, energia cinética. O mv2, o 2, em vez de ficar lá em cima, no expoente, ficou aí do lado, né? Ficou aí do lado, o 2, mas o aluno sabe bem isso. Pois bem, então para a mesma quantidade de movimento, quem é que transporta mais energia? Obviamente, o que tem maior velocidade. Quem é que tem maior velocidade? O mais leve. Vocês já escutaram numa pelada, hein, Luiz? Já bateu muita pelada, né? Já foi uma pelada dizer assim, que magrinho da canela dura? Ó, qual é a física aí? Você quer dizer, ele é magrinho, mas não é a questão do impacto, tá certo? Ele pode ser magrinho, mas transportar bastante energia, tá certo? Então observe que no caso, tá certo? O maior dano é provocado pela pessoa, pelo jogador mais leve, já que transporta mais energia, tá ok? Silvestre, o vestibulando lembra para cá, para cá, para cá, para cá. O vestibulando lembra que às vezes ele vem daquelas corridas de Fórmula 1, né? Então às vezes até o locutor naquela ânsia de explicar ali o carro quando faz uma ultrapassagem, entra numa curva a alta velocidade, ele diz, vem com uma força enorme, passou com uma força enorme. Então lógico que a ideia de velocidade, quanto maior a velocidade, como o Roberto Silvestre colocou aí, né? O rapaz tinha massa menor, mas a velocidade era um fator maior e ela é elevada ao quadrado, ela conta muito na energia. Mas ali quando você está falando que passou com muita força, que às vezes a gente usa esses termos, mas na verdade o que ele está carregando ali, né? Consigo ali é a parte de energia. O que ele possui ali é uma quantidade de movimento, lógico que tem massa, tem velocidade, né? E uma energia que ele possui. Agora, se botar algum obstáculo aí, houver uma interação, como nós falamos aqui no início da aula, com outro corpo, né? Aí vai aparecer aí sim a força, tá certo? Mas naquele movimento ali, na passagem, o que ele está ali com bastante alta é energia e não com bastante força, ok? Beleza, professor Roberto Silvestre?